lá, estamos iniciando mais um podcast Papo de Prevenção. Eu sou o Davi Tavares. E eu sou o Ferraz Júnior e juntos nós somos Guardiões da Prevenção. É isso aí, Davi, iniciando mais um podcast. Mais uma quinta-feira com a graça do nosso quente em Guarulhos, né? É isso aí. Qual a expectativa do nosso programa de hoje, Davi? Hoje nós vamos falar muito sobre prevenção. Eu estou até com uma caneca amarela aqui, nós estamos em Setembro Amarelo. Trouxemos aí uma psicóloga, uma pessoa que tem conhecimento, tem bagagem, para nós batermos um papo, falarmos sobre prevenção no âmbito geral, né? Vai ser um podcast muito bacana. Convido a todos, inclusive os TikTokers aí, para ficar ao vivo conosco aí, que vai ser um bate-papo muito bacana. Maravilha. Hoje enfatizando também o 10 de setembro, né? Sim, Dia Internacional. Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Isso. Dia Mundial do Suicídio. Que também vai ser abordado aqui no nosso programa. Lembrando que o nosso podcast está sendo transmitido pelo YouTube do Pode na Rede. Sim. Mas também para vocês inscreverem no nosso YouTube Guardiões da Prevenção. Seguir a gente lá no nosso Instagram Guardiões2_Prevencal. A nossa live que já é sucesso garantido, nosso TikTok Guardiões da Prevenção. E as nossas parcerias de sempre, né? O Ozaki Estamparia, com as nossas camisetas, canecas e bonés. Sim. Nippon Flex aí, localizando as nossas águas. As suas águas. Desentupidora Cometa. Milton, abraço. Nossos parceiros do Instituto ICBID. Costela Burgues, Costela Burgues, hein? Rapaz, tem que mandar um hamburguinho pra nós aí. Quinta-feira é dia de pedir aquele iFood, ó. É verdade, Costela Burger, galera. Assista o nosso podcast Costelinha Burger. Nosso grande amigo do Instituto Científico aí, Laboratório Científico Ricardo Caires. Vai começar um curso agora pelo ICBID. Isso, fiquem atentos às nossas redes aí, vamos ter um curso de perícia e de papiloscopia também, né? Perfeito. É isso aí. Lembrando também do nosso querido amigo, manda um abraço pra mim lá na Rádio Curupaco, grande Curupaco. Abraço, acompanha lá na Rádio Curupaco. Curupaco é o cara mais informado. Será que cai J amanhã, Curupaco? É, a expectativa é grande, né? O cara sabe tudo, meu. Então, lá, sem mais delongas, né? Vamos apresentar a nossa convidada de garbo e elegância de hoje, dessa noite, né? E a equipe dela, mulher, também, e toda a sua equipe aqui. É isso aí, bora Vamos lá dar uma revisada aqui, que o currículo da mulher é extenso, né? Extenso. Tentei dar uma resumida aqui, vamos dar uma caprichada. Aí tem conhecimento, aqui, não há limite pro conhecimento, né? É isso aí, ó. Graduação em Psicologia, especialização em Pediatria e Psicanálise da Infância, cursos diversos aí de agentes multiplicadores pelo DENARC, cursos pela Alesp, coordenadora do excelente projeto e projeto Prevenção e Ação, auxiliar de direção da creche da Alesp. A mulher tem 3 idiomas, inglês, francês, espanhol. Pilota helicóptero, avião também, é que não colocou aí, né? Multifuncional, né? Multifuncional. Seja bem-vinda, nossa querida amiga Celina Deluque. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né, de saber que existe um monte de gente, um time de gente falando de prevenção, e aqui em Guarulhos, e é uma oportunidade muito grande a gente tá junto e tá falando de um assunto tão importante, né? Sim. Que é a questão da prevenção do uso de drogas, e que é muito, muito pouco falado. Sim, só reforça, né? É uma equipe que nós precisamos nos unir, né? O combate as drogas aí, vamos falar mais da prevenção mesmo, poder levar informação é muito importante, porque mesmo somando as nossas forças somos tão pequenos, né, Ferraz? E ela tá com a equipe dela aí, Ferraz. A equipe jamais vou deixar de mencionar aqui, a equipe aqui é Graziela, Brenda e Eduardo. E também a referência das meninas aqui, é o aniversariante do dia. Mandar um abraço pro delegado Olim, nosso parceiro. Fizemos bastante parceria no trabalho de vocês lá na prevenção aos jovens e adolescentes. É isso aí, né? Isso aí, doutor Olim, parabéns aí, muitos anos de vida aí. Sucesso, né? Na carreira política, sucesso em todas as áreas da sua vida aí, né? É isso aí. Bacana, né, meu? Então vamos lá? E essa semana também, nós tivemos um aniversariante essa semana, né? Ferraz Júnior aí. Chegou no Zenta aí, né, meu? Não, chegou. O cara chegou na meia idade, irmão. Chegou na meia idade, né? Cinquentão. Maravilha. Eu não quero chegar nos 50 tão cedo, porque eu já tô chegando nos 60. Mas tá bom, aí, vamos que vamos, né? Acabou de chegar também nosso referência em prevenção aqui no nosso município. Washington da Prevenção adentrou aí também, amigo da nossa querida Celina aí de longa data, né? Grande Washington, né? Hoje ele veio prestigiar aqui ao vivo. É isso aí. Então vamos lá, dando aquela perguntinha de praxe de início, a Vossa Excelência contar um pouquinho da sua trajetória de vida, o que te incentivou a entrar pela essa linha da prevenção, da área de psicologia. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente.
Eu fiz psicologia, né? A minha formação foi, como vocês viram aí, eu comecei trabalhando, minha formação foi em psicanálise e com crianças. Eu comecei a trabalhar com criança e depois adolescente. Aí eu tinha uma atividade clínica, isso já faz um bom tempo, e uma das questões que chegavam muito para mim era a questão do consumo de substância na clínica. Tá? Agora, você imagina isso, a gente estava conversando hoje, se imagina isso há mais ou menos, eu já estou bem doenta mesmo, 40 anos atrás havia um tabu gigantesco, não se falava desses assuntos, era muito complicado. Então, quando aparecia alguma questão de consumo de droga nas famílias, era muito difícil se falar a verdade, se colocar. As famílias tinham muita vergonha. Sim, de expor, né? Tinham muita vergonha de expor, não havia informação sobre isso, né? A dependência química não era tratada como doença, era tratada como falha de caráter, era muito, muito complicado. E a própria nomenclatura, eu lembro que meu pai tinha um livro que usava tóxico, né? Tóxico. A nomenclatura que usava. Usava. Então, assim, eu acho que em termos de tabu a gente melhorou muito. Né? Mas em termos de informação ou realmente de trabalho, de se saber o que fazer, a gente evoluiu um pouco. Mas então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. É importante. Sabe o que eu vejo quando nós trabalhamos como somos prevencionistas, Ferraz? Eu vejo assim, a doutora pode complementar. O usuário de drogas, há 30, 40 anos atrás, ele escondia, ele usava a droga escondida, a família nem sabia. Sim. Então, assim, eles começaram a perder essa vergonha, começaram a conquistar os seus espaços, né? E aí foi crescendo e nós estagnamos, nós paramos. Porque se tivesse entrado na intervenção primária 40, 30 anos atrás, se tivesse uma força-tarefa para poder informá-los, talvez não teríamos tanto usuário. Agora, com a quantidade de usuário que tem, para nós combatermos agora, é muito difícil. Então, por isso que nós trabalhamos com a linha infantil, né, com a criança, que é a intervenção primária, justamente para nós não termos aí usuários, muito mais um número de usuários para o futuro, né? Então, eles usavam escondido. Sim. Hoje não, hoje eles andam na rua usando drogas, né? A facilidade, tem delivery de entrega de drogas hoje, né? Eu comecei com esse trabalho e depois eu fui trabalhar na Lesp, né? Na creche, mas assim, em paralelo eu sempre tive um trabalho de militância com essa questão de dependência química, né? E nós temos vários grupos que aglutinam pessoas das mais diversas ideias, ideologias, crenças, e um grupo bastante grande que trabalha com isso há muito tempo, que vai para as ruas, que faz um trabalho de aproximação, de encaminhamento. Corpo a corpo, né? Corpo a corpo. E já faz muitos anos isso, e mais recentemente, há alguns anos, eu fui no Free Mind, que é um congresso, né, o maior congresso do Brasil de dependência química, onde nós conhecemos muitas pessoas, todas ligadas à pauta, e aí existe um grupo que se chama Liga da Prevenção. E esse grupo, ele funciona muito bem, então nós nos articulamos, uns ajudam o outro, e tem sido bastante forte esse trabalho, e porque muitas vezes a gente até nós da área não sabemos muito como encaminhar, como lidar com essas questões. Mas o que acontece? Eu trabalho na Assembleia Legislativa já faz 29 anos. E eu trabalhava na creche, depois eu fui para a área legislativa, e há 10 anos já, o deputado Olim foi eleito. E ele me chamou para compor a equipe. Eu trabalhava na parte administrativa, não tinha nada a ver com essa pauta. Só que aí, em 2016, ele começou a conversar sobre isso, porque o que acontece? O delegado Olim trabalhou em várias delegacias, muitas delegacias, e trabalhou no DENARC. Sim. Né? Então, e aí ele sempre falava que uma grande coisa que acontecia é que os pais, as mães, os responsáveis, as senhoras chegavam na delegacia e falavam: doutor, me ajuda a tirar o meu filho que está na droga, que está na rua. Pedindo socorro mesmo. Pedindo socorro, e ele ia. Muitas vezes ele ia, né? Tanto que ele fala: a delegacia precisava ter um assistente social, né? Muitas vezes o delegado e o policial está fazendo esse trabalho.
E aí, quando ele começou o mandato, ele pensou, ele falou, eu queria fazer alguma coisa em relação a essa questão de drogadição. Isso me incomoda muito, e eu, como político, tenho as ferramentas. E aí, nós começamos a amadurecer essa ideia. E aí ele fazia palestras junto com o pessoal do DIP, do DENARC, né? Com o Alexandre, com o Tiago, tal, grandes palestras, tal. Só que o que acontece? A gente começou a ter demanda grande nesse sentido. E o DIP e o DENARC não iam conseguir atender. E o deputado, muita demanda, né? Conseguia colocar a experiência dele e tal. E aí nós começamos a pensar em criar alguma coisa nossa. E aí nós começamos a criar, e quem foram os nossos parceiros inicialmente foram, né, pessoal do Guarde, de Guarulhos, né, o Washington e o Marcelo, principalmente, e a equipe. Nós agradecemos muito, né, porque era uma referência, foi o começo de tudo. Eu estava até lembrando um dia desse, nós fomos a gente não tem o registro como a gente tem hoje, porque era diferente pouco, até a questão de... E eu lembro nós fomos nos Pimentas, em várias escolas, né? Nós acompanhamos o trabalho do Guarde, víamos a relação que se tem com as crianças, né? Conhecemos todo o trabalho, e aí nós começamos a amadurecer. Mas o que aconteceu? Depois começou como sempre demora um pouco esse processo, e aí teve a pandemia. E aí na pandemia a gente parou tudo. Parou tudo, né? Porque fazer alguma coisa online, isso não existia. E aí no pós-pandemia, o que acontece? Explodiu a questão de consumo de droga, aumentou muito, né? E aí nós começamos a retomar, nós fizemos uma palestra nossa, nós quisemos construir alguma coisa pós-Proerd e pós-Guarde. O nosso foco é de 12 a 16 anos, mais ou menos 15 anos. Nos baseamos em várias pesquisas, no PENSE, no material da Unifesp. Fizemos conseguimos construir uma palestra que é o início de uma conversa, um diálogo, né? Com os adolescentes já, né? Com os adolescentes, com os pré-adolescentes. E nós começamos em 2023. Que bacana. E aí o que acontece? Depois vocês podem olhar na nossa rede social, no Prevenção em Ação, nós temos um escritório político. Nós acompanhamos. E atrás tem um pequeno auditório, Sim. E aí o deputado falou, aqui vai ser o centro de prevenção. Nós vamos fazer prevenção aqui. Quem precisar, nós vamos trazer aqui. Começamos a trazer os alunos. Temos parceria, temos parceiros. Bacana. Né? Tem até uma empresa de ônibus que nos empresta o ônibus para essa finalidade. Temos parceiros que ajudam de outras maneiras. E começamos a fazer palestras em 2023. Em setembro. Mas o projeto foi em 2016. O começou em 2016. 2019 mas, assim, deu aquela parada, pandemia. A reativação total. 23. Com todo o material. Hoje está fazendo 2 anos. Olha, parabéns. Exatamente hoje. Fazendo aniversário junto com o chefe, hein? Exatamente. Eu acho que foi um presente. Foi um presente para ele, com certeza. Foi um presente porque é uma coisa que ele gosta muito. E aí nós começamos em 2023, né? Nesse dia, hoje, trouxemos umas crianças de um CCA. Inicialmente era eu, mais um assessor que fazia. E a gente não sabia o que ia dar. Em 2023 nós tivemos 1.300 alunos. Puxa, que top! Olha só. De setembro a dezembro. E a gente realmente não sabia qual que ia ser a repercussão disso, qual que ia ser a procura disso. Né? Inicialmente trazendo os alunos até vocês. As duas coisas. Você também ia até a gente vai também. Porque lugares grandes não dá para a gente ter esse fluxo, né? Eu sei que aí, no fim de 2023, nós tínhamos 1.300 alunos. Que top. Começou a ter uma demanda grande. E aí nós começamos a treinar toda a nossa assessoria. Porque nós estamos em São Paulo inteiro, no estado e na capital. E aí começou a crescer a demanda. E aí foi muito engraçado, né? Tem o nosso pessoal, a Brenda e a Grazi aqui são de Guarulhos. São daqui? Nossas vizinhas. Por sinal, elas podem até falar todas as escolas que a gente já teve aqui em casa, Guarulhos. Né? Quais escolas que a gente já teve, Grazi? Luiz Godoy, Maria Célia, Milton Cernac, Plínio Braga, Instituto Estibel,
mais as escolas estaduais. Estaduais, né? O público adolescente, porque aqui as escolas da prefeitura atende até o 5º ano, né? A gente fez de 5º ano a 9º ano. Olha que top. Os primeiros colegiais, mas a maioria de ensino médio. Isso, palestras. Bacana. Isso, Palestras. Não é um curso, É não, o quê? só palestra. Não, é uma palestra. Um encontro Uma palestra só. Faz um encontro com a temática já preparada para essa faixa etária, né? O que a gente tem feito? A gente conversa com os diretores, conversa com os responsáveis, é uma sementinha que a gente está plantando. Tá semeando, A gente não é um programa, a gente é um projeto. Projeto. Não tem como, mas assim, os assessores têm vínculo direto com os diretores, onde eles levam as palestras, e aí a gente está acompanhando o tempo todo, tá? E aí o que a gente tem oferecido também, uma coisa que a gente já está amadurecendo, que já está crescendo, nós temos uma parceria, nós temos um parceiro que é o Dr. Bartô, Dr. Lotufo, que ele é um médico, né? Médico, sim. Ele é um médico bem conceituado, neurologista, do Hospital Universitário. E ele tem todo, o Dr. Bartô, no site dele, ele tem todo um programa de prevenção breve para os professores. É só acessar tal, e a gente está divulgando, porque o que acontece? É complicado na escola hoje. Sim, né? sim. É uma atribuição bastante, a gente sabe que é uma atribuição bastante grande para os professores tal, mas é focado, é uma questão breve e funciona muito bem. Né? Nós estivemos anteontem em Araraquara, porque em alguns lugares nós fomos juntos. Nós fomos para uma cidade que se chama Pompeia, no interior de São Paulo, que tem 22 mil habitantes. Você conhece Pompeia? Conheço. E Pompeia teve uma semana da prevenção. Olha. Eles se uniram e fizeram uma semana de prevenção. O Dr. Batô fez a palestra para os professores, né? Ele levou o pessoal dele, que trabalha com ele, que faz um trabalho com as crianças, né? Ele tem uma equipe também? Ele tem algum... não é a equipe dele, mas... São voluntários ali que... o doutor chama Dr. Bartô e os doutores da saúde. Doutores da saúde. E depois eles fizeram com os professores tal, eles fizeram com os alunos menores e nós fizemos com o ensino médio. Então foi uma semana onde todos os alunos de uma cidade tiveram uma semana de prevenção. Olha que legal. Todos, das escolas públicas, do SENAC, das escolas privadas. Foi incrível. Foi uma semana de trabalho. Foi uma semana de trabalho e ainda encerrou com um monólogo de um ator que chama João Signorelli, que ele fez o Gandhi. Olha. Então, essa cidade é um modelo incrível, Sim. é uma coisa... E nós vamos aonde nos chamam. Sim. Né? Nós vamos onde nos chamam. E o que a gente acredita hoje é a questão da prevenção. Muitas pessoas procuram a gente para ajuda, para o encaminhamento, mas o que a gente acredita mesmo é a prevenção. É em prevenção. É o mais efetivo. É o mais efetivo. Né? É muito complicado depois, né? O depois o pós, né? Aí já entra a família como codependente, aí tem toda... Sim. setores para você trabalhar, né? Ali a prevenção é direta, é com a criança, você acaba até atingindo a família, né, de uma forma direta, porque o trabalho que você faz com a criança, ela vira um multiplicador dentro do lar com dela, certeza. Né, com seus pais. Começa a cobrar os pais, né? Mas é mais efetivo. O que a gente pensa e que a gente está amadurecendo cada vez mais, que como a gente tem um mandato e tem condições de fazer várias coisas bastante interessantes. Primeiro, a gente tem conhecido todos os lugares que fazem prevenção. A nível Brasil. Em São Paulo, só né? Em São Paulo, só estado. É porque a gente é estadual. Tá. Tá? Então, assim... Não passou as fronteiras ainda para chegar a nível Brasil. Olha, a gente já tem algumas parcerias, mas assim, fica mais de troca, Sim. né? A gente conheceu o pessoal do Maranhão, tem um trabalho muito bacana. Mas assim, por exemplo, a nossa palestra, ela é informativa e é um diálogo, é uma conversa. Tá. Só que nós, por exemplo, nós temos um tópico que a gente vai contar para essa população quais são os serviços disponíveis. Então, a gente vai falar o que é um CAPS, tem gente que não sabe o que é um CAPS. O que é um CAPS, né? AD. Né? Quais são os serviços disponíveis, a UBS pode fazer essa porta de entrada. Então, a nossa assessoria vai conhecer o CAPS. Mostra os caminhos, né? Então, bacana. por exemplo, a gente tem uma palestra aqui num determinado bairro, o assessor, ele sabe onde é o CAPS, como funciona esse CAPS, o que ele está precisando desse CAPS, como é que o mandato pode ajudar isso, né?
qual é a ONG que trabalha? Sei lá, existe uma ONG que trabalha, música é prevenção, esporte é prevenção. Mas você sabe que é muito importante? Desde o próprio conselho tutelar da área específica. Sim, né? sim. Então, assim, nós temos que apoiar esses lugares que fazem, porque a gente está falando de uma coisa, mas é muito importante que a gente tenha opções. É isso dentro de municípios, né? São os municípios que os CAPs são a maioria dos municipais, não é isso? A importância, eu acho a importância da prevenção em ação também com os profissionais que trabalham no CAPS, que tem muita gente que está lá no CAPS lá que não sabe nem a funcionalidade dele. Né? Porque assim, às vezes a pessoa vai passar por uma entrevista ou qualquer coisa lá no CAPS, as pessoas direcionam para outros, porque ela não consegue resolver. Então, a importância dos profissionais que trabalham no CAPS também, saber quem que eles vão estar acolhendo ali, né? Eu acho que é muito importante o apoio do poder público para esse serviço. Exatamente. Porque é gigantesca a demanda. Selecionar bem os profissionais que vão trabalhar para esse público, né? E dar apoio e valorizar isso. Valorizar, exatamente. Né? Porque se a gente for pensar, hoje, essa questão de saúde mental, ela está transbordando. Com certeza. Né? Está transbordando. E parece que é um assunto que não está sendo visto. É isso mesmo, não está sendo assistido, as pessoas não estão dando importância. O Brasil hoje é um dos campeões de consumo de ansiolítico. Isso. Né? Exatamente. Se a gente pensar uma questão que já está aparecendo nas pesquisas, hoje, os adolescentes brasileiros, eles são os dos maiores consumidores de álcool em tempo curto. Isso se chama binge drinking. Então, o adolescente brasileiro, ele não está tomando bebida alcoólica para socializar ou para encontrar alguém. O primeiro é o esquenta, né? Ele já vai no esquenta, que é um binge drink, que é uma coisa seríssima, que é muita quantidade num curto espaço de tempo. Ele já chega alcoolizado aonde ele está. Ele não está indo para socializar, ele está indo para realmente sair, né? Sair da bolha, né? Da bolha e bastante preocupante, porque são as meninas. As meninas estão bebendo e fazendo esse tipo de comportamento mais do que os meninos. E nós estamos falando de meninas de 13, 14, 15 anos. E aí, qual que é a consequência disso? A gente já sabe. Sim. É gravidez indesejada. Vai trazer outros dependentes, né? Doenças sexualmente transmitidas. A AIDS aumentou. Muito. Né? Então, são coisas que a gente conquistou muita coisa e agora nós estamos... A gente até usa essa situação aqui. A gente pega que antigamente os adolescentes, que também faziam uso, mas ele sentia vergonha. Ele ficava bêbado lá e ficava 1 mês, 2 meses sem sair na rua com vergonha. Hoje é o contrário. Hoje o jovem ostenta isso. Passa lá o amigo vomitado, eles printam, postam lá. E vira meme, meu. Vira meme. É inversão de valores, né? O que era degradante para a imagem antigamente, hoje para eles ostentam, né? É legal. Para ver quem chapa primeiro, vamos ver quem está aqui. É complicado, né? E até como o CAPS virar um meme. Sim, né? exatamente. Tudo o pessoal faz. É uma coisa muito séria. Você tinha falado da questão do Setembro Amarelo. Sim. Tem muita correlação com a questão de uso de substância. Muito. Né? Sim. E assim, e é uma coisa que a gente conversa na nossa palestra, porque na verdade é uma grande conversa. Por que o adolescente está indo experimentar ou usar droga e cada vez mais despertando essa curiosidade, né? Tem a curiosidade, mas assim, é bastante... em algumas palestras é bastante impactante você ter crianças de 12 anos falando em angústia, em depressão, em vazio. Sim. Sabe? Vocês têm uma convivência e a gente vai em lugares muito diferentes. Eu tive em cidades do interior, cidades muito pequenas, e que você fala, nossa, isso aqui é o paraíso. E você tem uma criança de 12 anos que fala em depressão, em angústia, em falta de perspectiva, tal, em dor, não sonha, né? Não tem sonho, dor, já fala de sofrimento, sonho, né? Já fala, exatamente. Fala de sofrimento, então... E assim, sabe o que me preocupa bastante? Me preocupa muito, né, o Fabão, o seguinte, por exemplo, os pais estão ficando, são pais muito jovens hoje, né? Precocemente, aí as gravidezes precoces, são pais jovens, e muitas crianças já nascem, né, doutora, sabe bem disso, nasce predisposta ao uso das drogas, já nasce com a predisposição, a própria criança. Então o ambiente
que ela convive. Porque hoje em dia, por exemplo, imagina, nós vamos entrevistar crianças, o pai tem 26 anos, 25 anos, a criança de 10 anos que está no 5º ano. A mãe com 24, a mãe com 23, então essa mãe foi nova, foi mãe com 14, 15 anos, certo? Então assim, ver a mãe usando o narguile, né? Recentemente, nós sempre falamos todo o podcast, lá em Santo André, aquela criancinha que a mãe foi pro baile funk, que a criancinha andando de fraldinha pela rua, procurando a mãe, entendeu? Então assim, nós vemos que o lar hoje, né, o lar hoje, principalmente do povo brasileiro, está totalmente comprometido. Eles não têm uma base, eles não têm um alicerce, não têm uma referência de família. Não é isso? E aí vem essa predisposição. Você vê com naturalidade o pai usando, a mãe usando, e a criança cresce naquele ambiente. Para ela vai se tornando normal. Para nós que somos prevencionistas, não. Mas para eles é normal. O que acontece? Existe uma predisposição genética. Genética, exatamente. Né? Mas existe todo o ambiente. Né? Então, a gente vendo até a fala do Dr. Lotufo como um médico, ele trabalha no hospital universitário, as situações que ele tem. Então, você tem gestantes que elas são usuárias de droga. Sim. Então você tem bebês que nascem com abstinência de cocaína. Isso. E de álcool. Já nasce predisposto, é isso mesmo. De álcool. E de álcool. Cigarro, tudo mais. E então, você tem síndrome alcoólica fetal. Então você já tem crianças que estão nascendo com um problema neurológico. Isso, exatamente, né? Perfeito. Você tem um problema neurológico. E assim, a base do nosso trabalho é dizer o seguinte: quanto mais cedo uma criança experimentar ou usar droga, maior vai ser o dano. Com certeza. E isso não é uma questão moral. Isso é uma questão fisiológica. Ela está em formação ainda, né? É uma questão fisiológica. Sim. Então, o aumento de dependentes que a gente tem hoje é porque cada vez o uso é mais precoce. Sim. Se a gente tem crianças de 12 anos usando drogas, né? Sim. A possibilidade de ter muito mais dependentes aumenta muito. Com certeza. Porque eu não vou dizer, na minha época não tinha droga, ninguém usava droga, ninguém vai... Claro, existia isso. Só que não era com 12 anos. Com 12 anos a gente estava... Era criança ainda, né? A gente era criança. Tivemos um caso aqui em Guarulhos, uma criança de 11 anos em coma alcoólico. Isso, coma alcoólico, sim. Acho que uns 4, 5 anos. E não é uma atrás, criança, são várias crianças. Nós tivemos um caso, um relato em Diadema de uma criança de 13 anos que se foi por causa de droga K. A família do cara. E no interior uma criança de 8 anos. Parece, bastante inacreditável. Sim, parece surreal, né? Parece surreal, mas é realidade. Parece surreal. E assim, porque também tem uma exposição muito grande, você tem uma rede social, né? Né? Que está fortíssima, que né? se fala de coisas e não tem nenhum controle, né? E a criança e o jovem é impulsivo. Com ele certeza. vai, né? E né, quando a gente conversa, eles falam, não, eles sabem que aquilo não, a consequência não vai ser boa. Só que o impulso é maior. Muito maior. Né? Então, só que é muito importante que a gente entenda e promova diálogo. Né? Uma coisa que a gente fala mesmo, hoje a gente teve numa palestra, né, num lugar, foi muito bacana, que trabalha com pessoas em recuperação. Não é o nosso foco, mas nos chamaram. É uma casa de recuperação? Não, é um centro. É uma ONG, uma ONG que faz um trabalho de arte-terapia. Nossa, que top! E esse pessoal, eles fazem mosaicos. Eles fizeram um mosaico ontem. Legal, que top. Com o convênio da Prefeitura de São Paulo, um diálogo muito legal. Que legal. E eles disseram... nós chamamos, porque eles nos chamaram, eles falaram, ninguém nunca conversou com a gente sobre isso. Principalmente quando a gente era criança, quando a gente era... No momento da formação. Né? É uma outra história. Então, é importante falar sobre isso. Nós temos, na nossa dinâmica, na nossa prática hoje, é muito importante o diálogo, assim. E às vezes, quando a gente começou, a gente não sabia o que seria muito, o que seria isso. E a gente tem uma resposta positiva em muitos lugares. E disso a gente começa a ter algumas consequências. Então, por exemplo, o deputado Olim tem um projeto de lei que é contra o cigarro eletrônico.
tá? Já é proibido, mas... Que é uma droga ilícita, né? Agora já é ilícito. Agora já se tornou ilícito, porque é proibido a venda, né? Não. A venda, o comércio, o uso praticamente ilícito, mas assim, ainda é bastante complicado sim. e tem que se ter esse controle, né? Então o mandato consegue ter. O deputado Bolim também tem um projeto de lei que é de estabelecer um trabalho na prisão diferente para dependente químico, sim. junto com hoje vereadora, que era a deputada Janaína Pascoal. Porque, assim, tratar o dependente como uma questão de saúde pública, não só de segurança. Questão de saúde, existe o lado de segurança, existe. Sim. Mas é um problema social, de segurança e de saúde pública. Não dá para negar isso. É que existe uma coisa aí que, vamos ser sinceros também, nós trabalhamos com prevenção que nos deixa um tanto desconfortável. É a lei do nosso país, irmão. Se as drogas lícitas são drogas permitidas por lei para maiores de 18 anos, quem fiscaliza esses jovens todos que estão usando as drogas de 17 anos, de 18 anos para baixo, irmão? Certo? Que eles estão fumando, estão usando vapor, narguilé, estão usando bebida alcoólica, consumindo bebida alcoólica, estão usando todas as drogas lícitas, que são drogas permitidas por lei para maiores de 18 anos. Então eles estão infringindo a lei, pô. Quem fiscaliza isso? É que o próprio cidadão teria que ser o fiscalizador, mas aí o cidadão que era para fiscalizar é o mesmo que tem a adega. Então ele tem a lei lá, mesmo temendo, mas ele faz a venda. Meu irmão, quando eu era criança tinha um tal de juizado de menor, meu. Quando as piruinhas vinham do juizado de menor, o que é isso, meu irmão? Saia todo mundo correndo, não ficava ninguém na rua, porque se a criança estivesse desassistida, já ia pra FEBEM, né? A FEBEM não, né? Naquele momento era juizado de menores. Aí o pai tinha uma palestrinha, tinha que buscar o... Agora nós temos os menores desajuizados. Verdade. Vamos dar uma valorizada aqui para os nossos participantes, o pessoal fica triste. A gente vai lá, comenta, vocês não falam aí, ó, vamos lá. Ó. Jaqueline Pereira Leite, boa noite, meninos. Jaque, um abraço, Jaque. Rony Alves Martins, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém, Daniel Dias, boa noite a todos. Grande Macedo. Francisca Salles Moreiras, boa noite. Fábio Costa, nosso apoio jurídico aí, boa noite, meus amigos guardiões. Vitória Miranda, estamos aqui todos assistindo o programa. Que bom. Aqui na van. É isso boa aí. noite, meus irmãos. Um abraço a todos da Nippon Flex aí. Aí, ó, Fábio Costa, nós já estamos tendo uma convidada de altíssimo nível, garbo e elegância. Esse homem é um linguajar rebuscado, eu gosto daquele que ele fala. Como é que é? Qual? Inenarrável. Inenarrável. Vitória, manda um abraço. Ó, nosso subcomandante da Guarda Municipal de Guarulhos, aqui é Elcio. Elcio Garcia. Grande abraço, Sub. Boa noite a todos. Um abraço. Parabéns pelo podcast, obrigado. Muito obrigado, Sub. O nosso fiel escudeiro que quer riar Carioca Pezão. Boa noite a todos. Passando por Farroupilha. Olha aí. Rio Grande do Sul. Ele é caminhoneiro, cada quinta-feira está numa cidade diferente. Mas é o mais fiel, hein? Vamos até a divisa do Uruguai, em Santana do Livramento. O homem anda, hein, meu? Esse aqui, ó, Gislaine Araújo, Ridalva Vieira, o Washington Gual, a prevenção aqui, ó. Celina é uma das maiores militantes da prevenção do nosso país. Grande Washington. E lembrando que você citou o Freemind, nós nos encontramos lá, acho que foi no Freemind de 2018, que nós estamos em Campinas, né? Vamos aqui a equipe da prevenção, depois tivemos bastante encontro lá na própria LESP, com a Liga da Prevenção, aquela premiação, a Prêmio Massa da Prevenção, né? Isso. Fizemos bastante parceria. Top, bacana. Nós temos um quadro aqui que chama Doutor Pergunta. Tá no QAP, Doutor Pergunta? Temos pergunta para nossa convidada? Chegamos ao momento Responde Aí. Nós temos 2 perguntas e também temos um testemunho. Olha que bacana. Temos aqui a nossa diretora escolar Maria. Ela pergunta para a doutora Celina se ela poderia ajudar o programa Guarde, através do deputado Olim, tendo em vista que o programa necessita de muito apoio e recursos. Temos também uma pergunta do Dr. Fábio. Ele pergunta para a Celina qual o maior desafio dos pais, tendo em vista que influenciadores das redes sociais usam drogas como se fosse algo bom e inofensivo. E nós temos o testemunho. Olha só, o policial civil, que não quer revelar o seu nome. Ele relata que conseguiu sair das drogas a pedido do seu filho que participou do programa Guarde. Responde aí, Celina. Boa, vamos lá. Boa. Primeira relacionada ao nosso parceiro Olim e aos demais aí, na ajuda ao programa Guarde aqui. Esse ano completou 19 anos aqui de trabalho de prevenção na nossa cidade,
que você acha aí? Tem algum aceno aí para dar uma potencializada, um apoio? Eu acho que é importante a gente conversar, entender, né? Até tinha conversado aqui antes do programa, a Graziela que está aqui que é da cidade, e com certeza, dependendo de mim, nós vamos estreitar e fortalecer. E voltar a ter aquele e voltar um contato mais assíduo. Sim, e também como o Prevenção em Ação tem crescido mesmo. Eu vi, então, vocês atingiram 50 mil atendimentos, é isso? Nós estamos com 46 mil alunos. Olha que 50 mil alunos atendidos. Até novembro nós vamos ter 50 mil, tudo muito documentado. E está crescendo, e assim, eu acho que parceiros é super importante, e demonstra, né, o quanto isso é importante, né? Então, eu acho que é importante a gente conversar, o que depender, né, do Prevenção e Ação, o que depender da gente, a gente vai fortalecer, porque realmente é muito, né, o trabalho do guarde, e aqui os guardiões também, eu acho que todo o apoio. É um braço para... Quando eu cheguei, eu estava perguntando, porque todo mundo que é prevencionista é meio... é meio idealista e consegue fazer algumas coisas que a gente nem entende como. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa eu perguntei, como é que funciona isso? Né? Boa. E aí vocês foram me contando, eu falei, bom... É que são distintos, né? Os guardiões são totalmente distintos. O guarda é da Guarda Civil, os guardiões então, o guarda é um trabalho né? estruturado, os guardiões, mas assim, um monte de gente que está se juntando fora do seu horário de trabalho. Dando continuidade, né? Porque eu acho que quando eu estava pensando, nós vamos ter um evento no dia 6 de novembro na Lesp. É um dia importante, dia 6 de novembro. É um dia importante, seu aniversário. Isso aí. Então, nós vamos comemorar os 50 mil, nós já estamos chegando, mas vai ser uma grande homenagem para todos os prevencionistas. Olha que legal. E aí eu estava pensando nisso, porque é importante a gente ter essas datas, porque a gente não teve o prêmio da prevenção da Liga. E assim, eu acho que o grande mentor de tudo isso é o Florentino, né? Florentino. Abraço, Florentino. Florentino, que é um grande exemplo, é o cara que vai e faz tudo, tal, e nesse momento ele não está conseguindo organizar isso. E nós fizemos. Só que é muito importante que a gente esteja junto, né? Que as pessoas estejam junto, porque quando a gente está junto, a gente se fortalece. Pode parecer um clichê, mas é verdade.